Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho mais uma vez a essa tribuna, senhor presidente, para tratar do tema segurança pública. Na verdade, insegurança pública, porque a situação é muito dramática. E as ações espetaculosas do governo, ainda com a participação das Forças Armadas, obviamente desviadas de função, não conseguem esconder a verdade. A verdade é que a política de segurança pública faz com que as instituições estaduais encarregadas institucionalmente de promover a segurança da população estão também desviadas de função. E aí temos essa espécie de manobra diversionista para levar a população ao sentimento de que o governo está agindo, e ainda com a participação do governo federal. O que o governo procura esconder? Algo que não consegue, que o governo contrata em horas de folga policiais civis e militares e não paga. Regime adicional. Contrata e não paga. Segundo, mais de 60% de toda a frota da Polícia Militar e da Polícia Civil estão paradas. E a parcela que não está parada está em mau estado de conservação e de funcionamento. A Polícia Militar impedida de fazer o policiamento ostensivo normal e a Polícia Civil impossibilitada de fazer a investigação criminal. Basta constatar que todo o investimento feito nas chamadas cabines foi perdido. Todas as cabines, todas as torres fechadas. Estavam distribuídas pela cidade a partir de critérios minimamente estratégicos. Todas fechadas e perfuradas de bala. O que pode levar, ou o que pode levar a esta situação, se não também a perda completa da autoridade, o princípio da autoridade. E aí, como consequência muito mais dramática, a tragédia do número de mortos por ferimento de arma de fogo, mortos e feridos por arma de fogo, principalmente tanto nos quadros da Polícia Militar, quanto nos quadros da Polícia Civil. Na Polícia Militar, considerando o efetivo, a tragédia é pouco mais do dobro da tragédia vivida na Polícia Civil. Como imaginar que os
policiais civis e militares se sentem. Quando nós falamos do número de mortos, esquecemos o número de feridos. Mas dentre os feridos, porque o número de feridos é 10 vezes maior o número de mortos. Aí temos aqueles que ficam incapazes definitivamente para todo e qualquer serviço. Paraplégicos, tetraplégicos, amputados, sem que mereçam a assistência devida. Mas quando também não morrem e não ficam feridos, adoecem. Doenças causadas pelo estresse. Eles falam assim, doenças de fundo nervoso. E aí, a perda de efetivo é muito grande. O Estado ou o governo respeita esta situação? Ao contrário, são descartáveis. Diante da falência, a mais completa, ainda há outra reação. Se antes eles trouxeram de unidades do interior para a capital, principalmente policiais militares, para as unidades de polícia pacificadora, que de pacificadora nada tinham, eles agora anunciam o arroxo maior na escala de serviço. Mas mesmo assim, eles não conseguem enganar. Eles só aumentam a revolta, ou só aumentam o estresse nos quadros das instituições policiais. Eu outro dia conversava com um policial civil e ele dizia que na delegacia ficava impossível até registrar uma ocorrência. Os atendentes terceirizados, sem receber salário, mas também nem papel, aliás, nem para as necessidades fisiológicas, nem papel higiênico. Então a falência é a mais completa. Não é a falência financeira. A política de segurança pública fracassou completamente. Agora o foco é na Rocinha. Está lá aquele grande espetáculo. Segurança pública como espetáculo. Deveria ser o espetáculo do crescimento, mas é o espetáculo da incompetência. E o pior, as declarações. Eu, lamentavelmente, minuto só, deputado Geraldo Moreira, já lhe dou a parte. Assisti a entrevista de um representante das Forças Armadas. Se eu não me engano, era do Exército Brasileiro, um general. Transmitindo para o público em geral que estava desenvolvendo tratativas para que o traficante selecionado para estar na vitrine se entregasse. Estava conversando com a família e que brevemente esse marginal, o delegado também, sairia de circulação, porque se entregaria. Os dias já se passaram e a gente lê, estão vasculhando as matas, as florestas em torno da Rocinha, ligando toda a Zona Sul, a Zona Norte, Tijuca, etc., na tentativa de encontrar esse marginal. E o Disque Denúncia, que é uma ONG, oferece R$50 mil
pela captura. É um antigo faroeste, os caçadores de prêmios. Pois não, deputado Geraldo Moreira. Deputado Paulo Ramos, isso é uma orgia. Na verdade, isso é um festival de hipocrisia. O que se tem feito, a segurança do Estado do Rio de Janeiro, agora coadjuvada pelo Exército Brasileiro, que é uma instituição. O Exército, a gente tem aquela velha pendenga em função da ditadura, do golpe de 64 e tal, mas o Exército Brasileiro é uma instituição, um símbolo da nossa pátria. Não pode estar sendo achovalhado e sendo utilizado por oportunistas e colocando essa instituição numa situação dessas. Por exemplo, Vossa Excelência sabe muito bem, você é um homem experiente na área de segurança pública, tem parte da sua vida empregado nessa área, sabe muito bem que a Rocinha não tem nenhuma plantação de maconha, nem refina cocaína. Consequentemente, seria muito mais salutar se o Exército e o senhor Ministro da Defesa destinassem os seus recursos para que usasse a inteligência à disposição do Exército Brasileiro para se localizar de onde vêm essas drogas, de onde parte isso aí, por onde passa, a que horas passa e por onde passa. E efetivamente municiasse a Polícia Militar e a Polícia Civil para que interceptasse e efetivamente prendesse os principais responsáveis e evitasse que essa droga chegasse principalmente nas comunidades mais pobres do Estado do Rio de Janeiro. Ontem, lá em Caxias, estavam lá tanques e mais tanques do Exército. A população, que nunca tinha visto aquilo, estava boquiaberta olhando aquela situação. E muito mais fácil seria se o mínimo de ação de inteligência localizasse por onde estava chegando ali aquela droga, por onde chega a maconha, por onde chega a cocaína, por onde passa, a que horas passa e como passa, e efetivamente desse ali um subsídio para que as forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro pudessem agir e, enfim, cumprir o seu papel. Isso eu acho que não há interesse por parte das grandes autoridades que dirigem esse Estado e esse país. E aí o resto, a gente fica aqui, às vezes, perdendo o nosso tempo de indignação em relação a tudo isso. Muito obrigado. Deputado Geraldo Moreira, eu agradeço, vou terminar, senhor presidente, dizendo que a política de segurança pública foi buscar inspiração na Colômbia. Eu, com todo o respeito que tenho ao povo colombiano, não podia dar certo. Inspiração na Colômbia. E aí estava vendo também, e é um tema paralelo, e eu vou concluir, a questão das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, fazendo acordos de paz, se transformando num partido político. Eu aqui mesmo cheguei a fazer uma audiência pública para tratar desse tema por solicitação de brasileiros que, numa interlocução com colombianos, queriam conhecer mais profundamente o que acontecia na Colômbia. Mas as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia chegaram a ser a narco-guerrilha. Havia a manobra diversionista, a mentira. Mas tem um seriado na televisão agora sobre o Pablo Escobar. Eu cheguei a imaginar que o Pablo Escobar, tão envenenado pela propaganda quanto as Forças Armadas e Revolucionárias da Colômbia, eu cheguei a pensar que o Pablo Escobar fosse um dos comandantes daquela guerrilha. Não, o Pablo Escobar era da família do presidente da República da Colômbia. A ver como a propaganda mente. E agora, para concluir, a mentira em cima das comunidades faveladas, mas agora em cima da Rocinha, consiste em dizer que disputam os pontos de venda de entorpecentes. As quadrilhas, os chefes, disputam os pontos de venda de entorpecentes na Rocinha, dizendo que ali, que a população é a maior consumidora de entorpecentes. Quer dizer, uma inversão
Porque a sociedade é sociedade de consumo, mas é claro que quanto menor a renda, menor o consumo. Ali está o foco, deputado Geraldo Mourão agora, para justificar o emprego do aparato policial para reprimir violentamente o excluído. Para concluir, excluíram, criminalizaram e reprimiram. Obrigado. E aí não há salvação. Ou há um debate sincero e uma reformulação completa dessa política de segurança pública, ou estaremos convivendo com essa tragédia de muitos mortos nas comunidades faveladas, mas também nos quadros das instituições policiais, uma tragédia numericamente até superior, que já há a comprovação que o risco de ser morto por ferimento de arma de fogo em sendo policial militar é 10 vezes maior do que o risco do cidadão comum. Obrigado. Muito obrigado.